Deus é bom, amém? Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Declare: não há outro, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Adoramos o teu nome, Deus. Tu és tudo em nós. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, tu és o princípio, tu és o fim. Ninguém te explica, Senhor. Não há palavras que descrevam, Senhor. Tu és inexplicável, tu és além do que nós temos a capacidade de imaginar, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Alfa e Ômega. Declare, querido. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo
Aleluia. Oh, tu estás aqui, Senhor. Eu sinto, Senhor. Eu sinto a tua presença neste lugar, Senhor. Eu sinto o Senhor aqui de maneira sobrenatural, Senhor. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche este lugar com tua presença e derrame sobre nós o teu poder. Creio em ti, Jesus, e no que farás. Eu creio, Deus, creio em ti, Jesus, no que farás em mim, em mim, em mim. Quero levantar-me. Você pode erguer as suas mãos e adorar o Senhor. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche este lugar com tua presença e derrama sobre nós o teu poder. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Creio em ti, creio em ti, Jesus, no que farás em mim, em mim. Receba toda a glória, receba toda a honra, precioso Filho de Deus. Receba toda a glória, receba toda a honra, precioso Filho de receba, receba, receba toda a glória, receba toda a honra, precioso Filho de Deus. Receba, Senhor, receba toda a honra, Senhor, receba toda a glória, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença nesta manhã e rendemos glórias, honra, louvor só a ti, Senhor. Só a ti, Senhor, só a ti, Senhor. Diga, creio em ti, creio em ti. Eu creio, Deus, eu creio no que o Senhor fará nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, Senhor. Eu creio, muitos testemunhos serão contados, bênçãos serão compartilhadas. Em mim, em mim, em mim. Receba, receba toda a glória, receba toda a honra, precioso
Receba, receba. Glória a Deus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Feche seus olhos e adore ao Senhor, agradeça a Ele, glorifique o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, graças te damos. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, graças te damos, ó Deus. Continua falando aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. As crianças que serão ministradas, usa os professores, as professoras, em nome de Jesus, ó Pai. Traz, Senhor, nesta manhã cura, libertação, restauração. Traz a tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, ó Pai, trazendo salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus e abrir a sua boca e dizer glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, graças te damos. Deus abençoe o Ministério do Louvor. Glória a Jesus. As crianças podem ir para o ministério enquanto você abre a Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Lembrando aqui 11 e 12 anos nesta classe, 11 e 12, vai estar o Tiago ali. Hoje é só inglês, né, Tiago? E um pouquinho de português. E as demais idades nas outras classes lá. Gente, esses 2 meses, né, julho e agosto, foi super puxado aí para as crianças, né, foi muito legal. Eu só não pude participar da EBF, mas acompanhei, né, fotos e alguns vídeos também, e notícias, né, porque foi a semana que nós estávamos viajando, pela primeira vez, eu acho, a gente não participa aí de uma EBF. E já tivemos boas notícias também. Então, foram 5 semanas do programa de verão, dia todo aqui, de 8 até as 3, 4 horas, e depois terminou na outra semana, então, foi a EBF, a Escola Bíblica de Férias das Crianças, que também foi um ambiente, tinha umas 100 crianças aí, não é isso, Alex? Kátia? Né? Umas 100 crianças, e no sábado aí um grande culto, fizeram um castelo, né? Não era de areia, mas de caixas, e está até por ali ainda, né? Quem quiser tirar fotos ainda. Então, foi muito abençoado. Deus abençoe todos aqueles, né, que trabalharam, os pais que apoiaram e as crianças que participaram, tanto do programa de verão como também da nossa EBF. Deus abençoe grandemente. Gente, abra a sua Bíblia em Êxodo 14. Eu não vou falar que minha voz está um pouquinho rouca, senão você vai começar a prestar atenção nisso. Mas abra em Êxodo, capítulo 14. O tema aqui é muito simples hoje, muito do dia a dia. E é uma pergunta. Por que passamos provações? Ou por que sofremos provações? Sofremos ou passamos, tudo depende da sua provação, né? E eu escolhi pôr a palavra ali, passamos, mas aqui no meu papel está sofremos também. Porque dependendo da sua situação, você nem ousa falar a palavra passei uma provação, você fala sofri uma provação. Ou então, na situação de alguém, né, a gente procura até ser mais enfático, a pessoa não só passou uma provação, ela sofreu uma provação. Então, nós vamos usar as duas palavras aqui, mas o sentido praticamente é o mesmo.
E aí cada um sabe a sua situação. Você também que está aí na internet, nos vendo, ouvindo, hoje ou depois, entender que todos nós passamos. Até Jesus, que foi homem 100%, Deus 100%, veio a essa terra, passou provações e tentações, mas sem pecado. A Bíblia fala de homens de Deus, como Elias e outros, que passaram provações, que sofreram provações e que venceram essas provações. Então, provação é parte da vida humana, em primeiro lugar. Parte da vida humana. Ou seja, sofrimentos, dificuldades, lutas, problemas, todos nós passamos. Isso independente de religião, de credo, independente de status financeiros, pode ser o pobre, o rico, independente de qualquer coisa, todo ser humano passa uma provação, uma luta, uma dificuldade, um problema. E trazendo para a vida cristã, sendo você cristão ou não, e ao se tornar salvo em Cristo Jesus, vai continuar tendo provações. Porque às vezes há essa ênfase, né, de que não, você se torna crente e não tem mais provação, é só vitória, é só bênção. Mas, bom, esse barulhinho, desliga esse trem, crente. Quem que é que está? Então, todos passamos. E aí você se torna salvo, Jesus salva a sua vida, você é salvo em Cristo Jesus, as provações vão continuar. Em alguns casos, vão até sofrer algumas que você não passou antes. E aí, eu gostaria de, dentro desse texto, dar algumas respostas por que sofremos provações. Não é uma receita, mas é só uma conscientização e, evidentemente, dentro disso, aprendemos a como passar ou a como sofrer a provação e a como vencê-las também. Êxodo 14, versículo 1. Aqui a palavra expositiva até o versículo 14, mas eu não vou ler todo agora o texto, porque na mensagem que a gente vai ler os versículos. Eu quero ler a partir do versículo 1 de Êxodo 14. Diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Isso é uma prova. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então veja, os israelitas, só para dar aqui uma breve lembrança, do que está acontecendo aqui, os israelitas, chamados por Deus desde Abraão, Isaque e Jacó, foram para o Egito, na época em Gênesis, de José, filho de Jacó. E aí foram todos para lá, José era o governador do Egito, debaixo do faraó, e aí ficaram ali cerca de 400 anos, mas vieram outros faraós, outro povo, e subjugou como escravos os israelitas. E eles ficaram escravos ali um bom período. Aí Deus chama esse Moisés para tirar os israelitas e livrá-los daquela situação. E aí acontece todos os milagres ali, as 10 pragas do Egito e tudo, e Deus tira o povo de Israel com mão forte, a Bíblia diz. E aí eles saem dali e estão caminhando. Os números divergem muito, mas são cerca de 3 milhões de pessoas. Isso incluindo crianças, todo mundo, porque há uma contagem com 100 crianças, e não só 100 crianças, mas de 20 anos para baixo não se contava, contava-se de 20 anos para cima e até uma certa idade, então mulheres não estavam contadas e anciãos também não. Então, generalizando, talvez aí 2 a 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. E aí vão e atravessam e vão passando até chegar no Mar Vermelho, num local onde eles precisavam atravessar pelo mar. E aqui é essa situação, está todo esse povo aí, e Deus os orienta a ir por um caminho que
às vistas deles e dos egípcios que viriam atrás, parecia que eles estariam confusos, estariam indo pelo caminho errado. Mas como é que eles vão pelo caminho? Eles vão se dar com o Mar Vermelho e vão ficar confusos, vão ficar encurralados, vão ficar num beco sem saída. Eles não foram para esse beco sem saída porque estavam perdidos ou por acaso. Deus os mandou para lá. Está começando a entender aí? Não, é porque a gente lê a Bíblia e pensa, tadinho, eles estavam caminhando, aí de repente chegaram diante do Mar Vermelho perdidos. Não. Deus os mandou para aquele caminho. Ou seja, Deus os encurralou ali. Porque Deus tinha um propósito, é o que a Bíblia diz aqui, Deus iria endurecer o coração de Faraó, Faraó ia atrás deles e Deus seria glorificado. E aí, aqui começamos a aprender e a tentar responder pela Bíblia a primeira resposta aqui, por que sofremos provações? Primeiríssimo lugar, porque é para o lugar aonde Deus nos leva, é Ele quem nos leva. Usando a palavra assim mais bíblica, é a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu perguntar, que você perguntar por que eu estou sofrendo essa provação, a resposta está aí, é a vontade de Deus. A resposta é essa, é o lugar que Deus me levou. Na maioria das vezes, tem provação que você cavuca, né? Tem provação que aí já se torna outro nome, luta, qualquer outro trem que você que caçou, você que foi atrás. Mas, normalmente, quando Deus quer nos provar, nos testar, nos levar a um nível melhor, a nos ensinar, Ele que nos coloca, Ele que nos leva, mediante uma ordem específica. Lembra aí que eu li aí? Deus chamou eles, chamou Moisés, diga ao povo de Israel que mudem o rumo, mudem o rumo. Eles estavam indo para o caminho, não, muda o rumo. Vai por esse outro caminho, acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. E Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Eles estavam indo pelo melhor caminho, o caminho que eles entendiam que seria o melhor. Moisés conhecia mais ou menos aquela região, porque ele tinha fugido do Egito, tinha ido para Midian, depois voltou. Então, olha, gente, o melhor caminho é esse aqui, onde a gente vai passar direto por aqui. Deus disse, não, esse caminho está muito fácil, eu quero vocês por esse outro caminho aqui. Que era o caminho da provação, que ia dar de frente o mar. Desertos em volta, montanhas encurralados, beco sem saída. Mediante uma ordem específica de Deus. E isso aí a gente entende que é para quê? Para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Olha o versículo 3 e 4 de novo. Eu estou relendo para você agora entender a razão. Então, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Deus tem um objetivo, um propósito, uma razão, quando Ele me leva, quando Ele te leva para uma prova. E a razão de Deus aqui específica era essa, olha, eu vou endurecer o coração dele, eu vou, nas nossas palavras agora, acabar com eles, com o exército deles, vão reconhecer que eu sou Deus, Deus vai ser glorificado, vocês vão ser abençoados, vão receber o livramento e a minha bênção vai estar sobre vocês. E aí, situações que nós somos levados muitas vezes que a gente não entende. Eles podiam ter perguntado, mas Senhor, vamos conversar aqui, vamos negociar esse negócio aqui. O melhor caminho é esse aqui, ó, a gente vai direto, a gente vai numa boa, tranquilo, bacana, vamos chegar onde a gente precisa, onde o Senhor quer nos levar. Mas o Senhor quer nos mandar para um lugar que não vai ter saída, é o mar, os caras vão vir atrás da gente e não tem como. Esse é o pior lugar, esse é o pior caminho. Eu não estou entendendo esse caminho. E aí são situações que Deus nos leva muitas vezes e somos colocados e não estamos entendendo e não estamos, às vezes, aceitando, num beco sem saída, sem escape, sem livramento, sem solução, e o negócio está encrencado, está enrolado, está embaraçado, e você não vê como sair daquela situação. E aqui a gente entende que é a vontade de Deus. Deixa eu ler com você na Bíblia, João 16 e 33, rapidinho. João 16 e 33. Diz assim, olha, a palavra de Deus, muito simples, e você sabe, e eu sempre cito esse texto. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Diga paz.
vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo tereis aflições. Mas nós temos uma garantia de que mesmo indo para um beco sem saída, mesmo indo para um caminho não que a gente quer, mesmo indo, vendo que esse caminho aqui, para mim, na minha visão, é o melhor, é o mais óbvio, mas Deus está me mandando para um caminho mais difícil, um caminho que eu não estou entendendo. Aí é crer na promessa de Jesus: no mundo tereis provações, aflições, mas tende bom ânimo, tenham paz, porque eu venci o mundo. Ou seja, a garantia de que Jesus está conosco e para onde Ele nos leva é a vontade de Deus. Então, por enquanto, a resposta é só para a gente entender por que eu fui levado para essa provação. Por que eu estou passando esse problema? Por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou passando essa dificuldade? A resposta é muito simples. É o lugar aonde Deus me quer, por enquanto. Aquilo não era definitivo, aquilo era a vontade de Deus para aquele momento. Amém? Vamos mais para frente um pouquinho. Outra coisa, por que sofremos provações? É o lugar onde Deus nos prova. É o óbvio. Agora, trocando em miúdos, é o lugar onde Deus nos quer ensinar. Diga assim, ensinar. Deus quer nos ensinar alguma coisa. O grande problema é a gente descobrir o que Deus quer nos ensinar. A agonia da provação é essa, mas Deus não quer me ensinar o que com isso? Eu não estou aprendendo nada. Às vezes a gente não reconhece o que está aprendendo no momento. Depois que você atravessa o Mar Vermelho do outro lado, aí você vai começar a entender quando as coisas se desfecham, quando termina aquela situação, ou quando Deus te leva para um outro nível, aí você começa a entender: eu não sabia disso, eu aprendi isso, eu cresci nisso, eu desenvolvi nisso, Deus me ajudou nisso. Aí começamos a entender e a ficha começa a cair. Por que estávamos naquela provação e o que Deus estava nos ensinando. Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei, que depois que passa aquela luta, a tempestade passa, aí que você começa a catar os ensinamentos, começa a cair as fichinhas: eu entendi isso, Deus me quer isso. Aí de repente você passa por uma outra situação e você lembra: não, eu já passei por isso e Deus me ensinou qual é o caminho que eu devo seguir, porque eu já aprendi numa provação anterior. É verdade, sim ou não? Amém. Vamos ler a Bíblia. Aí o versículo 4, de novo. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Deus está ensinando que ele endurece o coração de quem ele quiser, para o objetivo e o propósito dele. Todavia eu serei glorificado, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Por que os egípcios vão saber que ele é o Senhor? Porque Deus enviou Moisés, as 10 pragas, e um monte de situações, e os caras estão endurecidos ainda. E Deus ainda vai endurecer mais ainda, para mostrar o seu poder e a sua graça e a sua glória. Para mostrar e provar para eles quem é Deus na terra. É o Senhor nosso Deus. E aí situações que às vezes nós precisamos passar para mostrar para nós mesmos, mas para os outros. Mostrar para as circunstâncias, mostrar para o diabo, mostrar para quem quer que seja, que Deus está na nossa vida, que Deus está nos guardando, nos ajudando, que Deus está nos guiando, nos direcionando. E isso, essa convicção eu e você precisamos ter. Entender que a prova é um teste nesse caminho da obediência. Agora, veja, só pode ser um teste se for pelo caminho da obediência. Imagine se eles rebelassem: não, Deus, Moisés falou: não, Deus, esse caminho aí eu entendo, isso aqui eu conheço, eu não vou por esse caminho que vai dar no mar, nós vamos ficar num beco sem saída, nós vamos continuar pelo nosso caminho aqui, que eu sei que vai dar certo, eu sei onde vai chegar, eu sei aonde vai chegar. Entrando pela desobediência, aí já não tem mais teste. Por quê? Porque já foi reprovado. Já não passou no teste. Então nós precisamos entender, amados, que às vezes, nem entendendo qual é o caminho, nós precisamos entrar. Aí que entra a fé. Por isso que é fé.
não é visão, não é vista. Eu não estou entendendo esse caminho, eu não estou sabendo direito como é que resolve a situação, mas eu preciso crer e confiar em Deus, porque é o caminho que Deus me levou, é a vontade dEle. E outro, Ele quer me ensinar alguma coisa. Deus quer me provar em alguma área, Deus quer me trabalhar comigo em alguma situação, Deus quer trabalhar comigo no meu caráter, Deus quer me ensinar alguma coisa na minha personalidade, no meu temperamento, Deus quer me ensinar alguma coisa na minha vida para que eu possa melhorar e me tornar mais parecido com Cristo Jesus. A gente quer parecer com Jesus, mas não quer passar pelo processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Para imitar a Cristo, para nos tornarmos semelhantes a Jesus, tem um processo que precisamos passar por ele, e um desses processos é a aprovação, que Deus nos treina, nos capacita, nos ensina, nos enche, muitas vezes, da sua graça, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Eu falei aqui na Escola Dominical, e eu te convido a vir à Escola Dominical, estamos estudando sobre aquilo que cremos, né, as doutrinas principais, sobre unção. E eu já preguei uma vez sobre isso aqui, a gente, né, nossa, a unção está tremenda hoje. Né, normalmente a gente fala assim. E às vezes a gente pensa que a unção só se resume na manifestação sobrenatural de Deus. A manifestação sobrenatural de Deus, a presença de Deus, como sentimos aqui hoje, né, a presença de Deus, e a Nayara até citou, né, estamos sentindo a presença de Deus, é reflexo dessa unção de Deus na nossa vida. Mas não se resume só a isso. A unção de Deus na nossa vida, que vem também através da provação, da vontade de Deus, do ensinamento de Deus através da provação na nossa vida, os dons, a presença de Deus, o fruto do Espírito é refletido e são resultados disso. Mas no Antigo Testamento, se você se lembra, uma pessoa que era ungida por Deus, eram os reis, profetas ou sacerdotes, havia uma característica. Por que Deus ungia? Esse é ungido do Senhor. O que caracterizava o ungido do Senhor? 3 coisas apenas. Aquele ungido do Senhor tinha sido escolhido por Deus, capacitado por Deus e era usado por Deus. Escolhido, capacitado e usado. Então, vamos ungir aqui esse profeta. Foi ungido o profeta com óleo, ele é ungido do Senhor. Esse sacerdote é ungido do Senhor, esse rei é ungido do Senhor. Por que eu não vou tocar no ungido do Senhor? Porque ele é escolhido, ele é capacitado e ele é usado por Deus. Mas eu também sou ungido do Senhor, pastor Rogério é ungido do Senhor. Então, ele que não toca em mim, e eu também que não toco nele. É recíproco. Aí, no Novo Testamento hoje, quem aqui é sacerdote ou sacerdotisa real de Cristo Jesus? Diga amém. Então, hoje no Novo Testamento, todos são ungidos do Senhor. Todos. Porque todos os sacerdotes eram ungidos por Deus, escolhidos, capacitados e usados. Na nova aliança em Cristo Jesus, todos somos geração eleita, povo adquirido, propriedade particular do Senhor, sacerdócio real. Os sacerdotes que estão aqui do Senhor, levanta a mão e diga: eu sou um sacerdote de Deus. Então, todos somos ungidos do Senhor. Por isso que você não pode tocar em mim, eu não posso tocar em ninguém aqui. E você não pode tocar em mais ninguém. Porque todos somos ungidos do Senhor. E unção reflete isso. Somos chamados por Deus, capacitados por Deus, usados por Deus. Então, todos nós somos chamados, capacitados e usados, daí vem e reflete os dons espirituais, a presença de Deus, o fruto do Espírito, a vida cristã. Agora, entender que isso vamos recebendo em termos de sendo usados por Deus e vamos passando por provações, e são nas provações é que Deus vai mostrar que somos escolhidos, capacitados e usados por Ele. Então, é aí que essa nossa unção vai ser testada, provada. É aí que a minha chamada vai ser testada, é aí que a minha capacitação vai ser testada, e é aí que eu ser usado por Deus vai ser testado, que Ele me deu tudo isso, e agora Ele vai ver como que eu estou cuidando disso. Como que os meus sacerdotes estão cuidando da unção que eu dei para eles.
Como é que Deus vai saber disso? Provação. Vou testar eles. Então, quando você entende isso, eu falei aqui na escola dominical, por que a gente precisa saber dessas verdades bíblicas, de doutrinas bíblicas? Porque quanto mais você sabe de algo, melhor você fica naquilo. Você é gerente, diretor, CEO de agência de carro, né? Vendedor também. Quanto mais ele entende daquele carro, daquela agência, melhor ele vai ficar naquele negócio. Tem aqui consultor, pintor, enfermeiro, tem advogado, tem contador, tem o que mais? Tem dono de casa de carne, tem um monte de coisa. Tem gente que limpa a casa, tem gente que compra casa, tem gente que vende casa, tem gente que faz negócios, né? Eu ia falar sistema de saúde, não é isso? Quanto mais você estuda na área e quanto mais você aprende, quanto mais alguém te ensina na área que você trabalha, melhor você fica. Mais especializado você fica. Na vida cristã não é diferente. Quanto mais você entende a Bíblia, quanto mais você entende a palavra de Deus e põe em prática e vive aquilo, melhor cristão eu sou, melhor cristão nós somos, melhores filhos e filhas de Deus, pela graça e a misericórdia de Deus. E aí Deus vai nos ensinando. Às vezes Ele fecha uma porta aqui e você não entende, meu Deus, por que o Senhor fechou essa porta? Mas às vezes Ele abre uma outra ali que você nem esperava. E aí às vezes vem situações, e às vezes vem um desânimo, que aí já é da própria natureza humana, que se levanta, mas aí você precisa, né, buscar em Deus, entender, não, Deus está me provando, e eu preciso e vou aprender, e Deus vai me ensinar que eu preciso vencer esse desânimo. Deus nos ensina. Na provação é o lugar onde Deus nos ensina. Outra coisa, número 3, é o lugar em que Deus mostra quem somos. Alguém diz, não, o dinheiro corrompe a pessoa. Não. O dinheiro só mostra quem é a pessoa. Na provação, Deus vai mostrar quem somos. E essa provação pode ser uma dificuldade, como pode ser uma possível bênção. Pode ser algo muito legal, um negócio que, né, te é oferecido, muito bacana, muito joia. Que você vai precisar orar, buscar a Deus e ver isso é uma prova, uma tentação, esse trem. Eu entro nessa, não é uma porta de Deus ou não é de Deus. Vai mostrar quem nós somos. E aí, isso está falando se somos falhos, que nós todos somos. Isso fala de dependência. Nós dependemos de Deus e uns dos outros. Não, eu sou independente. Num certo sentido, é verdade. Nós temos a nossa independência e tem que ser mesmo. Você tem que correr atrás e fazer a sua parte. Agora, num outro sentido, nós somos criados para depender uns dos outros, de relacionamentos, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, de viver em comunhão uns com os outros. E aí, né, o pastor Marcos Cote usava, né, essa palavra, e tem no livro dele, a interdependência. Interdependência. Dependemos uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, temos a nossa independência. Ajudamos uns aos outros, amamos uns aos outros, mas eu tenho a minha responsabilidade individual também. É o lugar que descobrimos que somos falhos, que fracassamos muitas vezes. E eu citei aqui de manhã, né, nós somos santos. A Bíblia nos ensina que Deus nos santificou, é a santificação posicional. Estávamos lá no pecado, na sujeira, na lama, Jesus vem, nos salva e nos tira daquela posição de trevas, de condenados, e nos coloca numa nova posição, posição de salvos, de santo. Você é santo, diga, eu sou santo. Eu sei que você engasgou um pouquinho e alguns engasgaram, mas pode falar com coragem, sem medo de ser feliz. Eu sou santo. Vou falar. Eu pequei a semana. Exatamente. Somos pecadores ainda, mas santos em Cristo. Por quê? Porque às vezes as pessoas, não, eu não consigo ser santo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você já é santo, se você é salvo em Cristo.
Se você é salvo em Cristo, você já é santo em Cristo Jesus. Agora ouça. Aí entra a provação para testar a nossa santidade, para nos ensinar a continuar vivendo nesse processo de vida cristã e de crescimento espiritual. Que vamos cometer erros, que podemos cometer pecados, e que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Ou seja, nesse processo de santificação, o santo comete erros. O santo peca, para mostrar que nós somos falhos e dependentes de Deus. Sem Ele não somos nada, não podemos nada, não temos nada. Deus é tudo na nossa vida. É o lugar onde somos testados. E é o lugar onde Deus permite que nos venham circunstâncias difíceis, mirabolantes, circunstâncias que às vezes não estamos entendendo o que está acontecendo. Deixa eu ler aqui então, versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército. Versículo 7, Êxodo 14. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive os 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor então endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Olha isso aqui. Você olha uma multidão, 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões de pessoas no deserto, andando, aquela poeira, aquela sujeira, animais sendo carregados, eles estão indo, agora estavam indo para um caminho legal, agora muda o rumo, estão indo para um caminho onde eles parecem que vai dar problema, vai fechar a gente, é um beco sem saída. Mas a Bíblia diz que eles estão nessa situação toda, marchando triunfantemente. E aí me faz lembrar o que a Bíblia diz no Novo Testamento, que apesar de todas estas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Apesar dessa luta que você está passando, esse problema que você está passando, essa provação que você está passando, essa dificuldade que você está passando, esse desânimo que você está passando, apesar disso, você é santo e apesar disso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon, ou seja, exatamente onde no versículo 1 Deus disse para eles irem. Especificou ali, repetiu, querendo dizer, eles obedeceram, eles foram para o lugar onde Deus os levou, eles foram para o lugar onde Deus iria ensiná-los alguma coisa, a obediência. E aí mostrando para eles que eles também são seres humanos e falhos. Aí eu vou entrar no versículo 10 e 12 agora, que é o lugar onde Deus mostra quem somos. Acompanhe aí, por favor, e a gente já vai quase terminando. Ao aproximar-se o faraó, então, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Ouça uma coisa. Às vezes estamos numa situação que, ao nosso ver, a gente só está vendo poeira, deserto, milhões de pessoas, animais, meio confuso, aquela multidão caminhando, aquela bagunça, aquela poeira. Aí você vê o exército de Faraó, você vê um negócio bonito, organizado, 600 carros de guerra, cavaleiros, infantaria, aquela multidão. Aí eles desesperam e param e não percebem a situação deles, que Deus havia acabado de dizer que eles estavam marchando o quê? Triunfantemente. Às vezes você não está vendo, eu não estou vendo que nós estamos marchando triunfantemente, porque tiramos os olhos do que Deus está fazendo conosco para colocar os olhos na dificuldade e nos problemas. Aí sim a gente vê a dificuldade e os problemas como um grande exército.
E, ao mesmo tempo, Deus está nos vendo como um grande exército que está marchando triunfantemente, e nós não estamos enxergando isso. Nós não estamos enxergando o que Deus está fazendo, as bênçãos que Deus está nos dando, as vitórias que Deus está nos dando, só estamos enxergando a dificuldade. E aí isso mostra que nós somos falhos, Deus mostrando que somos falhos. Tá aí, versículo 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos. Aí começa a murmuração, né? Aí começa a reclamar. Você conhece alguém assim ou não? Não olha para o lado, não, olha para dentro. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eu estou falando aqui de uma maneira simples, né? Mas isso aqui deve ter sido assim, olhando a cara e apontando o dedo e talvez com um xingamento no meio. Foi para isso que você nos trouxe para cá? Não tinha túmulo lá no Egito, não? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Primeiro, eles clamavam a Deus lá para sair. Clamavam, a Bíblia diz que eles clamavam, estavam sofrendo, estavam passando dificuldades, estavam sendo oprimidos, escravos, e pediam para sair. Agora, estão passando uma lutinha muito menor agora. Que ia ser só ser morto, né? Que mais que é isso? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Né? Alguns queriam continuar sendo escravos lá. Antes, ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha a troca de valores. Aí o versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Então, ouça, gente, e eu vou pular aqui para o final, para a última parte nossa. Muitas vezes Deus quer nos ensinar que a nossa falta de fé nos está fazendo enxergar só o exército de Faraó e não estamos vendo o exército triunfante que nós somos. E aí, às vezes, Deus quer nos ensinar que não é na autoconfiança, nos recursos humanos, mas é na confiança em Deus, nos meios de Deus, que são infalíveis. Que as nossas reclamações, murmurações, apontar o dedo, só vai piorar a situação. Deus quer nos ensinar na prova que somos falhos. É por isso que às vezes estamos na prova, para mostrar que somos falhos e que precisamos corrigir essas falhas. Corrigir aquilo que estamos fazendo. Deus mostra aqui várias falhas, como eu já citei. E precisamos corrigir isso. Em último lugar, e a gente termina. Por que sofremos provações? Porque é o lugar onde Deus nos leva, é a vontade dEle. É o lugar onde Deus nos prova, onde Ele nos ensina. É o lugar que Ele mostra que somos falhos, dependentes dEle. E, por último, é o lugar em que Deus nos dá a vitória. Ficou feliz agora? Diga amém. Amém. Deus só vai nos dar a vitória na provação. Porque no dia a dia, as bênçãos, as coisas que nós temos, que Deus está nos dando, já são bênçãos. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos bênçãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez você ache, mas eu não sabia disso. Ou então pense, não, eu acho que não. Mas nós temos bênçãos que recebemos sem provação. Como a Bíblia já está dita aí, o versículo que eu acabei de citar, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas entender que, na maioria dos casos, nesse crescimento espiritual, nesse processo de santificação, de vida cristã, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós passamos por provações para mostrar a vontade de Deus, para Deus nos ensinar, para mostrar que somos falhos e dependentes dEle e para Ele nos dar maiores bênçãos e mostrar que a vitória vem dEle e a glória é para Ele e que somos dEle em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no momento certo, Ele nunca adianta e nunca atrasa. Nós é que às vezes achamos, não, Deus está atrasado, está demorando. Não, está na hora dele, no tempo dele. O problema é que Deus não tem relógio. O problema é que Deus não funciona por 24 horas, ou por 7 dias, ou por 31 dias no mês. Deus funciona na dimensão da eternidade. Então, para Ele, hoje, pode ser amanhã, pode ser ontem. Para Ele, é tudo a mesma coisa, Ele está na eternidade. Então,
Se ele te der hoje, para ele está na hora certa. Se ele te der daqui a um ano, para ele está no tempo certinho, na hora certa. Nós é que somos limitados pelo tempo e pela nossa capacidade. Ele nunca se atrasa. Versículos 13 e 14, para a gente finalizar. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Primeiro, uma palavra profética. A Bíblia não diz, mas pode ser ou pode não ser, que Deus revelou para Moisés. Pode ser. Mas eu vou ficar com o que a Bíblia não diz. Deus não revelou nada para ele aqui no texto, não está dito. Mas ele, orientado pelo Espírito Santo, ele lança uma palavra profética baseada no que Deus havia falado. Ele nem sabia como que é. Claro que ele tem uma base do que Deus disse lá nos versículos 1, 2 e 3, que eu disse, né, que Deus iria, o versículo 4, né? Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus só falou isso. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Não falou como ia livrar, o que ia fazer. E Moisés pega essa pouca palavra de Deus, essa pouca promessa de Deus, e lança uma palavra de vitória. Olha, Deus vai dar livramento para nós hoje, Deus vai nos libertar, nós nunca mais veremos esses egípcios, nós teremos a vitória de Deus. Ele creu e liberou uma palavra profética de crer e de acreditar naquilo que Deus iria fazer. Eu queria te desafiar, a mim e a você, em nome de Jesus, a nós usarmos mais a nossa boca para proferir e profetizar a bênção e a vitória de Deus. E eliminar as palavras negativas e de profecia negativa e de ruína na nossa vida e na vida dos outros. Moisés aqui usou uma palavra profética: Deus vai nos livrar, nunca mais veremos esses egípcios. Deus não falou nada disso para Moisés, no texto não. O que você, versículo 13, vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão vê-los. Aí o versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, aquietem-se. Essa palavra aqui, na realidade, ela pode ser traduzida tão somente confiem em Deus. Confiem em Deus. Nós vamos começar uma campanha na próxima semana de 40 dias de jejum, oração, palavra de Deus, leitura devocional. Eu quero te desafiar a se agarrar nesta campanha. O verão está acabando, né? As férias das crianças, alguns já entraram de aula, outros vão entrar essa semana. Vamos nos agarrar nesta campanha. Todo ano nós temos. Em janeiro, e agora essa de 40 dias, todo ano nós temos de oração, de jejum, de buscar a Deus. Vamos ter oração aqui na igreja, às vezes de manhã, às vezes à tarde. Vamos buscar ao Senhor, crendo e profetizando. Haverá um tempo de mudança na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Você crê nisso? Diga amém. Em nome de Jesus. Vocês tão somente confiem. Aí o versículo 15, que diz: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora que Deus começou a dar o direcionamento. Até então, eles estão crendo pela fé, Moisés está declarando, estão sendo provados, estão no lugar onde Deus os levou, na vontade de Deus. Deus está ensinando, Deus está mostrando que eles são falhos, e agora Deus está levando para o caminho da vitória, e está dando a orientação agora. Por quê? Porque na nossa vida, às vezes você está passando essa luta, essa dificuldade, mas vai chegar uma hora que Deus vai começar a dar o direcionamento, em que eu vou começar a entender, você vai começar a entender, não é por aqui, eu estou começando a enxergar a vitória, eu estou começando a perceber que as coisas estão mudando. E Deus diz: pega essa vara aí, essa aí que transformou em serpente, depois voltou a ser vara, essa vara aí que você utilizou como instrumento, encosta ela no mar, que o mar vai se abrir e vocês vão atravessar. E ainda não tinha acontecido, é só uma palavra de Deus, que já é muito, né? Não é que é só. Eu quero finalizar aqui: diga aos israelitas que marchem. As águas vão se abrir e vocês vão atravessar em terra seca.
Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão ainda, vai atrás de vocês. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com seus carros. E aí tem outros detalhes aqui. E aí eu quero ler, né? Moisés encosta na árvore, no mar, e o mar se abre, e aí eles começam a atravessar. Agora pensa, aqui é em slow motion, né? Que a gente assiste filme e vê, e rapidinho eles atravessam. Não, isso deve ter durado aí talvez até dias para atravessar. 2 milhões, 3 milhões de pessoas. E lá atrás, Deus segurando o exército com a nuvem de fogo e a coluna de fogo, melhor dizendo, né? Com a coluna de fogo, Deus segurando o exército lá, separando os israelitas dos egípcios, e eles atravessando o mar. E aí até que finalmente eles atravessam, chegam do outro lado. E aí, o versículo 29, agora a gente finaliza. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Fique em pé em nome de Jesus. Depois que eles atravessaram o mar, Moisés tocou na água de novo, as águas se fecharam e os egípcios pereceram. E Deus deu livramento. Mas a ênfase aqui é o seguinte: por que sofremos provações? Às vezes não tem receita, e normalmente não tem receita para vencer a provação, mas dá para entender. Quando você entende por que você está sofrendo uma provação, isso facilita. Por quê? Porque aí você vai depender de Deus. Então, provação é porque Deus nos levou para lá, é a vontade dele. Provação é porque ele vai nos ensinar alguma coisa. Provação é para mostrar que somos falhos e dependemos dele, precisamos confiar nele. E aí, a provação vai se encerrar se nós passarmos no teste da obediência, da humildade. Nós vamos ter a vitória em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com Deus agora, você e Deus. Não tenha pressa, não. Fala para Deus agora a sua circunstância, a sua situação. Seja qual for. Que você está passando ou sofrendo. Pode ser pequena, pode ser média, grande. Você quem sabe. Agora, ouça bem. Não coloque o foco na situação, porque aí você vai torná-la maior do que ela é. Coloque o foco em Deus, que vai te dar a vitória, que vai te ensinar, que te colocou na vontade de Deus, que está te mostrando o caminho. Coloque o foco em Deus e que você é um filho, uma filha mais do que vencedora em Deus. E que o problema, a circunstância, os egípcios, o faraó, seja o que for, a provação, é só um instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, para continuar passando provações na vida, mas agora com um propósito, com a esperança de vitória, com a esperança de que você está seguro nas mãos de Deus. Você que está afastado, volta para Jesus hoje. E se você tem alguma situação que quer apresentar a Deus, seja qual for, nós sempre oramos e ministramos nesse momento com situações que às vezes nem foram citadas aqui na mensagem. Seja uma enfermidade, uma provação no seu físico, no seu corpo, seja uma situação emocional, financeira, familiar, seja uma situação de negócios, seja uma situação de imigração, seja uma situação de relacionamento, seja qual for a situação que você quer lançar diante de Deus, lance diante dele. E se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Enquanto isso, nós vamos cantar. Vamos cantar e você fala com Deus, em nome de Jesus. Coloque a sua situação diante de Deus.
Coloque a sua situação diante de Deus. Preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma Você que está nos vendo pela porta internet, que fecha Deus te abençoe e te alcance. outras A palavra de Deus veio para te portas alcançar, se seja qual for a abrem. situação que você esteja passando. Eu Volte-se para preciso Jesus. aprender Busque a mais de Jesus. Deus, Procure uma igreja mais próxima da sua casa que pregue a palavra de Ele é Deus. quem E entregue a sua vida para Jesus e mude de vida em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe.